A ciência moderna discute multiversos, naves avançadas e vida alienígena. Mas e se isso não for novidade? Milhares de anos atrás, mestres hindus descreveram infinitos universos, cheios de mundos, seres e civilizações inimagináveis. Eles mencionavam deuses controlando forças cósmicas, serpentes com alta tecnologia e vimanas, naves que viajavam pelo espaço e tempo. Por trás da mitologia há algo ainda mais interessante. Na cosmologia hindu, a realidade surge da consciência, não da matéria. Cada universo, cada ser, cada reino é uma expressão de uma mente infinita. Esses textos antigos falavam de contato com alienígenas ou com a própria consciência. Essas tecnologias eram físicas, mentais, espirituais ou uma mistura das três. Neste episódio, exploramos a ciência oculta da cosmologia hindu, multiversos, seres de outras dimensões e como a filosofia antiga pode ser a chave para entender a vida alienígena. Talvez eles não sejam tão diferentes de nós, mas talvez sejam a mesma consciência. Se você gosta de filosofia antiga, ciência moderna e alienígenas, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião, sou Marc Gagnon, obrigado por estarem na minha barraca. Todo domingo, toda semana, exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões, de todo o mundo, de todas as épocas. E olha, hoje nós temos uma história e tanto, viu? Isso só é possível graças a você e aos espectadores. Sempre gostei quando a Public Broadcasting Service dizia isso, mas é verdade. Não seria possível sem vocês. Muito obrigado por apoiar o programa, o acampamento da religião e o principal, onde fazemos entrevistas e investigações. Mas também não seria possível sem meu amigo Cristos. E aí, tudo bem? Beleza, pessoal. Cristos, hoje vamos falar sobre algo muito interessante. Agora, como sempre, quero começar com alguns pontos. Gosto de explorar religião e filosofia porque cresci em ambiente religioso e acredito que, para entender um povo, é preciso compreender o Deus que eles adoram, mesmo sem ser praticante. Só por ter crescido numa cultura impregnada de ideologia religiosa há milênios. Você vai carregar um pouco disso dentro de si. Então eu acho que, para me conectar com, meus semelhantes neste lindo planeta, acho essencial entender a filosofia religiosa deles. Fiquei muito envergonhado. Crescendo na minha casa, que era tudo muito católico, até eu ter uns 15, 16, 17 anos, não sabia nada sobre islamismo, hinduísmo, mormonismo, todas essas outras pessoas com quem compartilho essa bela nação, e essa é a minha tentativa de corrigir tudo isso. Quero entender no que todo mundo acredita, pegar as partes boas de cada livro e deixar de lado o que não se aplica a mim. E hoje vamos falar sobre o hinduísmo. Tudo bem, essa é uma filosofia religiosa. Evito chamar hinduísmo ou budismo de religião, mas uma filosofia ou um modo de vida que eu admiro profundamente, que acho fascinante, mas principalmente porque não cresci nela. Então se houver algo que eu deixe passar o R aqui, por favor, não hesite em me corrigir nos comentários. Respeitosamente. Ok, estou fazendo o meu melhor. Minha pronúncia não é ótima, eu não falo hindi, nem leio sânscrito, então muito disso é pra mim. Vocês sabem, eu vou meio que trabalhar isso junto com vocês. Certo. Além disso, um salve para todos os meus desis que estão assistindo, beleza? Onde quer que vocês estejam, seja na Índia, talvez você seja um American Born Chinese, acho que é assim que chamam, ou um American Born Chinese D. Já ouviu esse termo? É pejorativo, mas engraçado. Um dese nascido na América e confuso. É como alguns indianos chamam a diáspora indiana nos Estados Unidos da América. Só uso isso como uma expressão fofa, acho divertido. Ah, tem também outro termo, um indiano não residente, que significa indiano não residente. É outro termo pejorativo do Oriente. Tem muitos assim. Vamos parar de nos atacar. Certo, vamos nos unir pelo bem comum, tudo bem? E simplesmente seguir nosso Dharma, certo? Enfim. Hoje estamos falando sobre uma das interseções mais interessantes com a filosofia religiosa, na minha opinião, que é a existência de outros mundos, a existência de vida inteligente lá fora no cosmos, certo? Como cristão, a gente não fala muito sobre alienígenas, e quando fala, a conversa meio que desvia, é bem difícil, sabe? Tipo, acho que o Papa recentemente disse algo como: se existirem alienígenas, então eles são bons, ou algo assim, tipo, pode ser que existam alienígenas, eles simplesmente deixam em aberto. Após séculos de ensinamentos católicos, finalmente um Papa admitiu: talvez existam alienígenas. Perguntei uma vez: se Cristo morreu por todos os nossos pecados, ele morreu pelos pecados dos alienígenas também? Essas são todas perguntas que, os teólogos até já abordaram, mas eu sinto que eles nunca se aprofundaram de verdade nelas. E o que torna o hinduísmo interessante é que a compreensão hindu de cosmologia e tempo é tão diferente de tantas religiões abraâmicas, que eles têm uma compatibilidade muito interessante
com a ideia de outros mundos. Se me permitem, vamos mergulhar nisso, certo? Aqui na América temos telescópios gigantes, estamos sempre construindo mais, tentando ver as estrelas, ver o que há lá em cima. Bem, em textos hindus antigos como os Vedas, todo tipo de histórias diferentes, eles vêm descrevendo outros mundos e outros tipos de seres inteligentes há literalmente milhares de anos. E não são aquelas histórias típicas de abdução alienígena, certo? As ideias hindus sobre outros mundos, e você sabe, vida em outros planetas, são muito mais complexas e fascinantes do que quase qualquer coisa. Eles deviam fazer filmes sobre isso sempre, né? Então, nós vamos passar pela filosofia hindu e o que o hinduísmo, como filosofia, diz sobre a vida além. Nosso pequeno sistema solar fica na Via Láctea, certo? Nosso sistema solar é chamado Via Láctea, um nome bonito. Fora isso, tudo bem. Então, para entender isso, você precisa tirar o seu cérebro abraâmico. Tudo bem, se você foi criado como cristão, muçulmano, judeu, você tem que tentar remover isso, se puder, e apenas relaxar por um segundo, certo? Porque no hinduísmo você tem que tentar imaginar um universo que continua para sempre, onde o tempo dura bilhões e bilhões de anos. E é quase. Sabe, existe quase uma realidade fora da realidade. E a realidade tem camadas sobre camadas. E cada nível dessas camadas contém mundos diferentes que são mais estranhos do que qualquer coisa que você possa imaginar. Muito antes dos cientistas comentarem sobre multiverso, universos paralelos e OVNIs. Hindus e professores e gurus hindus já vinham descrevendo esses mundos cósmicos com seres cujas habilidades são quase inacreditáveis. Mágicas, sobrenaturais com certeza, e as antigas histórias de máquinas voadoras, histórias de exércitos de guerreiros macacos, reis serpentes e coisas desse tipo. E se isso for a descrição desses outros universos? Ok, vamos entrar em tudo isso. Então, o que muitos professores hindus vão descrever, e quando eu digo professor, posso trocar por guru, sabe? Em diferentes momentos. Eles vão descrever não só um, mas inúmeros universos. E cada um tinha 14 níveis diferentes, onde diferentes tipos de seres viviam. E esses níveis são chamados de lokas. Então pense neles como andares em um enorme prédio de apartamentos que é infinito, certo? E cada andar tem diferentes tipos de seres que vivem em cada pequena seção com suas próprias habilidades especiais. Na parte de baixo estão os Patalas, mundos subterrâneos habitados por nagas, seres serpente e outras criaturas misteriosas. No centro está Buloka, a Terra, o mundo humano onde vivemos tranquilos. Acima de nós, nos níveis superiores, fica o chamado Bhuvaloka. Este é o espaço entre a Terra e o Sol, onde vivem espíritos, sábios e semideuses. E então você tem o Svarloka agora. Esse é o céu, é onde vivem os deuses ou Deus, dependendo do seu entendimento do hinduísmo. É aí que isso existe, e ainda há níveis mais refinados de existência. É aqui que as coisas ficam loucas. Cada um desses 14 mundos não existe apenas uma vez, eles existem em incontáveis universos ao mesmo tempo. Então, os escritos hindus descrevem algo conhecido como Ananta Koti Brahmandas, que literalmente se traduz como milhões infinitos de ovos cósmicos. E cada ovo cósmico é um universo inteiro com seus próprios 14 mundos, seus próprios deuses, suas próprias criaturas vivas e até mesmo sua própria versão da Terra. Para ajudar a entender a escala, imagine que cada grão de areia em todas as praias do mundo fosse um universo completo e complexo. Ok, te perdi? Espero que não, porque os hindus já falam disso faz tempo, certo? A cosmologia hindu afirma que essa comparação não chega perto de mostrar quantos universos existem. É uma visão da realidade tão vasta que nem a ciência moderna, com todo o seu cálculo, consegue compreender totalmente. Ok, então o tempo funciona em uma escala que também é muito difícil de compreender. Vou tentar explicar da melhor forma possível. Esses são ciclos dentro de ciclos. Um deles são os yugas, que são eras. Você deve conhecer o Kali Yuga, como chamam nossa era. Agora existem os Kalpas, ciclos de dia e noite de Brahma, o deus criador, e os Mahakalpas, que representam toda a vida de Brahma. Um dia na vida de Brahma equivale a 432 bilhões de anos, e é mais ou menos essa a idade do nosso sistema solar. E a noite dele é igualmente longa, então toda a sua vida se estende por 311 trilhões de anos. Depois disso, o ciclo cósmico recomeça desde o início, repetindo-se em todos os ciclos. 3 formas principais do divino: Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva. Esse é o transformador ou destruidor, conforme interpretado. Eles mantêm tudo equilibrado. Por exemplo, Vishnu repousa sobre a serpente cósmica Shisha. E dele, você sabe, aos infinitos universos que surgem a cada respiração que Vishnu dá. Ao expirar, ele cria mundos,
Ao inspirar, eles retornam ao potencial puro. A cosmologia hindu trata a consciência como o bloco fundamental da realidade. O universo não é apenas um acidente aleatório feito de tipo, você sabe, matéria sem vida e todos esses pequenos átomos se juntando. É uma expressão de consciência infinita. Literalmente, como o infinito que é consciência, é uma consciência infinita que se explora através de inúmeras formas e mundos diferentes. Isso é difícil de compreender, mas é assim que se entende agora. Se a consciência cria a realidade, que seres podem habitar outros mundos? E será que já vieram à Terra? Essa é a pergunta. Ok, se a consciência de criar a Terra, você sabe, desses deuses criadores, é possível que com todos esses seres que existem, eles também possam visitar o nosso pequeno mundo? Para explorar isso, comecemos pelos Devas. Esses você sabe, muitos chamaram de deuses, mas são mais como seres evoluídos que controlam forças cósmicas. Indra comanda as tempestades e relâmpagos. Agni controla o fogo e Vayu, o vento. Nenhum deles é todo-poderoso. Como em muitas religiões ocidentais, eles têm limites. Podem nascer, morrer e até renascer. Embora vivam por períodos incrivelmente longos, eles podem até perder seus cargos se ficarem obcecados demais pelo poder. E agora temos os Asuras. Isso geralmente é traduzido como demônios, mas a palavra não captura realmente o que eles são de verdade. Certo, eles têm poderes para se opor aos Devas, não é? Eles representam o caos e o egoísmo em vez de ordem e caridade. Eles não são totalmente maus. Muitos são poderosos e inteligentes, às vezes até heróicos. Depois vem os Nagas. Serpentes vivem no subsolo e não são cobras comuns. Existem várias delas. Eles possuem civilizações, cidades, habilidades artesanais e sociedades sobrenaturais, certo? O Mahabharata, esse é, você sabe, um dos maiores épicos hindus. É um texto antigo que é muito importante para o hinduísmo junto com o Ramayana. E literalmente se traduz como, você sabe, o Grande Bharat. É literalmente como a história da Índia, e esse tipo de batalha épica entre esses dois tipos de clãs, agora nesse épico, ele descreve essas serpentes como mestres construtores e metalúrgicos que podem criar armas e estruturas que vão além das capacidades humanas. Essas serpentes também podem virar humanas e até casar com pessoas. Isso gera filhos mestiços, meio humanos e meio serpentes. E outros seres interessantes incluem os Yakshas. Agora, esse é como um espírito da natureza que guarda tesouros. Tem as Áspadas, dançarinas celestiais que viajam entre mundos, e também os Gandharvas. São músicos cósmicos cujas canções afetam o funcionamento da criação. Agora, o interessante nessas histórias é como, sabe, é tipo o nível de tecnologia, certo? E então esses seres não têm apenas poderes espirituais, eles também têm veículos, armas e objetos mágicos que muitas vezes simbolizam o poder divino e funções cósmicas. Os Devas viajam em carruagens douradas que chegam instantaneamente a qualquer destino, os Nagas. Essas cobras possuem joias mágicas, chamadas Mani, que dão luz, poder e às vezes realizam desejos. Na época, isso é frequentemente descrito de forma metafórica. Mas nos dias de hoje, algumas pessoas sugerem que isso pode até soar como tecnologia avançada. Uma nave que pode viajar para qualquer lugar do universo. Agora, uma das grandes questões é, devemos entender esses seres como reais, de fato interdimensionais, ou eles são, você sabe, potencialmente entidades alienígenas? E eles são símbolos que representam estados psicológicos ou estados espirituais. A tradição hindu oferece respostas diversas. Algumas escolas os tratam como seres reais, vivendo em mundos reais. Eles são tão reais e vivem na mesma realidade em que nós vivemos. Outros os veem como símbolos de forças cósmicas, ou aspectos da consciência que são um pouco menos tangíveis. Agora, muitos abraçam as duas ideias, meio que simultaneamente, sugerindo que a realidade pode funcionar de maneiras diferentes que nós realmente não compreendemos ou entendemos. Agora, se esses seres são reais, isso é muito mais interessante, não é? Pois se são reais, existindo em realidade parecida com a nossa. Eles podem ter visitado a Terra, mas será que os reconheceríamos se os víssemos? Então, há algumas coisas nos textos hindus que vão chamar a atenção das pessoas, especialmente dos ocidentais que não cresceram com isso. Como esses veículos voadores que são conhecidos como Vimanas. Agora, esses são literalmente, tipo, você sabe, jatos, ou como um helicóptero, e é como uma nave espacial. Isso realmente é a única coisa com a qual podemos comparar. Mas esses não são como simples carruagens, sabe, puxadas por cavalos, você sabe, pelo céu. Eles são descritos como esses palácios voadores extraordinários, ou carruagens com esses recursos mágicos. Então, o Ramayana, um dos épicos hindus mais antigos, aquele que mencionei antes, conta uma história de um tempo muito antigo. Uma era já considerada antiga quando o épico foi escrito. E ele descreve o Vimana mais famoso, este é o Pushpaka de Ravana.
Esta era uma aeronave do tamanho de um palácio dourado. Basicamente, de novo, estou tentando. Não quero usar essas palavras, mas é isso. É uma aeronave gigante que pode se mover para qualquer lugar no céu, ou até mesmo pelo espaço, em uma velocidade insana. Ela tinha janelas, quartos, jardins dentro. Após derrotar Ravana, Rama usou o mesmo Vimana para voar de volta ao seu reino, percorrendo grandes distâncias em poucas horas. Agora, essas descrições mostram que o épico não está apenas contando essa, história heróica, meio mística. Se isso existe em alguma realidade, como alguns hindus acreditam, também pode descrever uma tecnologia. O Mahabharata foi escrito por volta de 400 a.C. até 400 depois de Cristo, siga nesse tema. Ele cita diversos vimanas, de pequenas naves individuais a grandes cidades voadoras capazes de abrigar exércitos inteiros. Então Arjuna, um dos heróis épicos do Bhagavad Gita, descreve um vimana de seu pai, Indra, que podia se tornar invisível, mudar de forma e viajar não apenas pelos nossos céus, mas entre diferentes mundos. Agora, novamente, para alguém que não entende a natureza divina de muitas dessas histórias. Para mim, parece um pouco com um objeto voador não identificado um pouco. Agora mesmo. Esses veículos não só aceleram rapidamente, eles também podem pairar no lugar e podem, viajar grandes distâncias sem realmente precisar pousar. Alguns fazem sons estrondosos, outros se movem em silêncio. Alguns viajam pelo espaço, outros sob a água. De novo, meu pessoal dos OVNIs fica tipo, ding, 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 agora. Isso levanta uma questão interessante. Essas vimanas eram realmente, máquinas antigas que foram descritas de uma época muito anterior à nossa, algum tipo de tecnologia antiga? Ou é apenas simbólico? É só uma representação de poder espiritual? Ou da habilidade de yogis experientes de enviar a consciência a longas distâncias? Isso acontece na Bíblia, certo? Falamos da carruagem de Eliseu que o leva ao céu. Lemos isso e pensamos, uau, incrível, pode ser um objeto voador não identificado, quem sabe agora? Alguns intérpretes modernos propõem outra opção. Vimanas não eram máquinas como imaginamos hoje, certo? Elas serviam como ponte entre nossa mente e a realidade física. Diziam que eram controladas por mantras, sons sagrados, yantras, símbolos sagrados, e Tantra, o uso focado da consciência. Ou seja, só quem tem treinamento espiritual e prática meditativa poderia pilotá-las ou usar essa ponte. Desse modo, as vimanas eram mais que veículos, eram uma combinação da mente conectada ao espírito e uma tecnologia espiritual. Isso basicamente poderia mostrar uma visão de mundo onde a própria consciência é uma força que pode moldar a realidade que vemos. O que eu acho que se alinha com muita da filosofia hindu. Então, será que esses relatos antigos de veículos movidos pela consciência estariam sugerindo uma parte da realidade que a ciência moderna ainda não conhece bem? Os épicos hindus e os Puranas, textos antigos valiosos para os hindus, trazem várias histórias de contato direto entre humanos e seres de outros mundos. E esses não são encontros breves ou misteriosos, são histórias detalhadas de relacionamentos de longo prazo e trocas de conhecimento. Por exemplo, veja Arjuna, um príncipe humano com ascendência divina. No Bhagavad Gita, ele vai para Andraloka. Este é o reino de seu pai, Indra, o deus do trovão e dos relâmpagos, e ele usa um Vimana. Agora, não é descrito como sonho ou experiência de quase morte, mas como uma jornada física a um lugar real. Enquanto está lá, Arjuna treina com armas celestiais e mestres, participa de celebrações divinas e vive um romance com Urvashi, uma Apsara celestial. Uma Apsara é um desses seres diferentes mencionados antes. Agora, a história é contada de forma direta, como se ele estivesse apenas visitando outro país, certo? Ele entra em sua pequena nave espacial, vai para a terra espiritual do pai, que é real, e interage com as pessoas de lá. Interessante como o tom é casual, sem indicar que Arjuna enfrenta algo louco ou sobrenatural. Ele está simplesmente indo para o país do pai dele, certo? Como se fôssemos para o México ou para o Canadá, você só foi até onde Indra estava agora. O texto detalha o clima, sempre perfeito. A arquitetura é dourada e de cristal, a estrutura social é organizada em níveis, mas é justa para todos. Até a comida é divina, satisfaz e não há desperdício. Depois tem o Narada. Este é um sábio divino que se move livremente entre os mundos. Ele é como um intermediário cósmico, ou um diplomata interdimensional ou algo assim. Ele fala com reis serpentes na terra, vai a reuniões no céu e leva informações entre os reinos.
No Vishnu Purana, antigo texto hindu, ele é descrito como quem viaja por todos os mundos, observa todos e faz relatórios a Vishnu sobre como o Dharma é seguido em cada reino. E então existem os avatares de Vishnu, sobre os quais já falamos antes em outros episódios, mas basicamente são formas divinas que aparecem em diferentes mundos e em diferentes períodos de tempo de Vishnu. Muitas pessoas conhecem Rama e Krishna, mas os Puranas citam avatares em outros mundos. Matsya, o avatar do peixe, aparece nas águas cósmicas entre os universos. Kuma é o avatar tartaruga que sustenta o Monte Mandara durante a agitação do oceano cósmico. E isso é, você sabe, de acordo com alguns hindus, um evento que aconteceu em dimensões além da realidade física comum. Então, talvez uma das histórias mais confusas, pelo menos para mim, seja a dos Vanaras no Ramayana, um dos épicos que mencionei antes. E esses Vanaras são esses seres parecidos com macacos que se tornam aliados de Rama e formam um exército para lutar contra Ravana e realmente resgatar Sita. As interpretações tradicionais os mostram como animais com inteligência e devoção humanas, e suas descrições são interessantes, certo? Eles falam, pensam, se organizam exatamente como os seres humanos. Eles têm tecnologia, e alguns, como Hanuman, demonstram habilidades que parecem ir além dos limites físicos normais, certo? Eles podem voar, podem mudar de tamanho, podem viajar entre mundos. Agora, alguns pensadores modernos se perguntam se essas histórias podem registrar encontros com algum tipo de inteligência não humana ou algo nesse sentido. Pode ser que isso não seja só uma metáfora ou recurso retórico para descrever o divino, mas é possível. Esse ser parecia diferente dos antigos humanos, mas tinha essa capacidade avançada. Agora, a habilidade de Hanuman de saltar grandes distâncias, mudar de tamanho, transitar entre mundos e todas essas coisas. Alguns veem isso como possível descrição de tecnologia avançada. Agora, onde isso nos deixa novamente? Eu não quero sugerir que esses seres divinos poderosos não sejam isso, e que na verdade eles são apenas alienígenas ou algo assim. Mas para um leitor ocidental, algumas dessas coisas realmente parecem ter, sabe, alguma semelhança com muita da discussão sobre OVNIs. Agora, por trás dessas histórias de jornadas cósmicas e seres de outro mundo, existe uma filosofia fascinante que não quero deixar de lado, certo? É um jeito de refletir sobre as grandes questões humanas, como o que é a realidade, por que existimos e para onde vamos, o que é consciência, onde nos encaixamos nesse vasto universo. Então, os Upanishads, que contêm algumas das ideias mais filosóficas do hinduísmo, vão dizer algo radical sobre isso. A própria consciência é a base de tudo, não apenas o tipo de consciência que vem do cérebro humano. Refiro-me à consciência profunda e universal que existia antes de tudo. E nessa visão, estrelas, galáxias, átomos e até seres de outros mundos são todas diferentes expressões dessa única consciência. Então, se isso for verdade, o universo não é apenas uma máquina morta que está perdendo energia a cada dia. Ele está vivo e consciente em todos os níveis. Outros mundos não são só possíveis, mas quase certos, pois a consciência cria infinitas formas e dimensões. A verdadeira pergunta não é se existe vida lá fora, sabe? Mas sim, que tipos de consciência podem existir lá fora como uma expressão dessa consciência pura que fundamenta todo o universo. Parece estranho, mas é o que está escrito em você e em muitos textos antigos. O Bhagavad Gita, tema de outro episódio incrível, traz essa ideia para um momento específico. E o Bhagavad Gita, que é apenas uma parte do Mahabharata, meio que traz essa ideia para um ponto focal específico. E é nesse momento que Krishna realmente mostra a Arjuna sua forma universal, o Vishvarupa. Isso é descrito como, sabe, todos os seres, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, como uma compreensão total da realidade. E isso não é apenas Krishna ficando muito grande, é a visão da realidade como ela é, infinita, multidimensional e inclui todos os seres. Tudo já aconteceu e vai acontecer ao mesmo tempo. E Arjuna vê o cosmos como um único ser vivo, onde ele, Krishna e todos e tudo o mais são simplesmente parte dessa consciência imensa. E nesse momento Arjuna fica impressionado e quase aterrorizado, porque é difícil até compreender o que ele está vendo agora. A filosofia do Advaita Vedanta leva isso ainda mais longe. Ela diz que a separação que sentimos entre humanos e deuses, entre, você sabe, a vida humana na Terra e outras coisas humanoides e terras distantes, entre eu sentado fisicamente aqui e Cristo sentado ali, e você assistindo em casa, tudo isso é uma ilusão, essa distância não é real, tudo é Brahma, o que significa essa única consciência indivisível apenas aparecendo como muitas coisas diferentes.
Se um dia encontrássemos seres de outro mundo, seria como duas partes da mesma consciência se reconhecendo. Agora é aqui que fica ainda mais interessante quando se trata da questão dos alienígenas. Se a consciência for a base da realidade, talvez não precisemos de naves, telescópios ou nada para nos conectarmos com esses outros seres. O texto hindu afirma que isso é possível por meio do yoga, que significa união ou conexão. Agora, muitas vezes você ouve falar de yoga nos Estados Unidos e pensa tipo, sabe, em tapetes de yoga e calças elásticas, mas não é isso, ok. Segundo a tradição, yogis avançados conseguem se comunicar mentalmente à distância, até mesmo com outros mundos. Seguindo esse pensamento, talvez não precisemos de tanta tecnologia para ver esses seres, mas sim da tecnologia da mente. Precisamos dessa ponte da mente para a matéria. Comparando a cosmologia hindu antiga com relatos modernos de OVNIs, alienígenas e teorias científicas sobre eles, as semelhanças são surpreendentes, mas as diferenças também são importantes. Vamos recapitular enquanto destacamos algumas semelhanças. Atualmente, físicos falam sobre o multiverso. A ideia é que o universo seja uma bolha em um oceano de universos, cada um com suas próprias leis físicas. A cosmologia hindu já tratou disso, como mencionei antes. São os incontáveis ovos cósmicos. Essa é a ideia de que existem mais universos do que grãos de areia, cada um deles complexo e cheio de camadas, assim como essa realidade em que estamos vivendo. Então você pode olhar para isso e dizer: uau, a ciência moderna está apenas descobrindo algo que já tínhamos nesses textos. E assim, existem os 14 lokas. Esses são os níveis de existência mencionados em muita filosofia hindu. E isso é possível. É isso que as testemunhas de OVNIs descrevem quando falam sobre ir para diferentes dimensões, ou serem abduzidas, ou verem diferentes reinos e experiências de quase morte. Coisas assim, certo? Existe uma hierarquia semelhante, existem diferentes seres que talvez sejam mais avançados ou menos avançados, dependendo da consciência que possuem. E claro, as vimanas, carruagens voadoras dos textos hindus, que alguns comparam a relatos de OVNIs, certo? Elas pairam silenciosas, disparam rápido, percorrem grandes áreas, quase indetetáveis. Algumas estão no espaço, outras na água. Agora, é aqui que as diferenças aparecem. Os encontros modernos com alienígenas, como as pessoas descrevem, geralmente envolvem seres que realmente seguem as leis físicas, certo? A física que a gente entende. Mesmo com tecnologia avançada, eles ainda coletam amostras, fazem experimentos e focam em biologia e genética. Tudo isso é muito científico, como a cosmologia hindu. Os seres que descrevem estão em outro nível, não possuem só tecnologia avançada. Eles vivem onde consciência e matéria podem ser inseparáveis, usando ferramentas como extensões da consciência. Ou seja, o que vemos como tecnologia pode ser só a consciência em ação. Ao usarem esse nível de consciência, percebem que seus objetivos também diferem bastante. Em relatos de OVNIs, alienígenas agem como pesquisadores espaciais que vêm nos estudar e examinar. Eles são apenas observadores, enquanto os seres hindus participam ativamente da jornada espiritual de todos. Eles guiam e moldam o crescimento moral e espiritual nesses diversos mundos. Eles não são cientistas distantes, eles são na verdade atores nessa espécie de evolução cósmica. O maior contraste agora é nossa compreensão da consciência. A ciência humana ainda está tentando entender o que realmente é a consciência e de onde ela vem. A filosofia da mente trata isso melhor. Mas, sabe, há uma explicação de que a consciência vem da matéria, que você sabe. Se a matéria se torna complexa o suficiente, como o nosso cérebro humano, a consciência então aparece, exatamente como nós somos. Sem consciência, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Eventualmente, nossos cérebros ficam tão complicados. Bum! A consciência então passa a existir fora do nosso cérebro. A cosmologia hindu inverte isso. Eles dizem que a matéria em si vem da consciência, que a consciência é algo que sustenta tudo. Humanos, deuses, alienígenas, seja o que for, todos estão conectados nesse nível mais profundo. E então a nossa realidade se manifesta a partir dessa consciência. Agora, isso muda até mesmo o que contato significaria, porque se a ciência moderna estiver certo, tipo, existe outro alienígena, sabe? Um ser que vem de outro lugar, é louco, é diferente, é fascinante. Mas se a filosofia hindu estiver certa, encontrá-lo seria apenas se conectar com outra parte da nossa própria consciência. Pode não ser uma descoberta no sentido tradicional. Ainda seria interessante, mas seria uma reunião desse tipo de consciência que sustenta todas as coisas. Com a entrada do hinduísmo no mundo moderno e o contato com a ciência ocidental, muitos pensadores buscaram ligar antigas visões cósmicas a novas descobertas científicas. E o que é legal é como muitas vezes eles acabaram parecendo estar à frente do seu tempo. Então, por exemplo, um dos primeiros mestres hindus, Swami Vivekananda, foi um dos primeiros mestres a realmente chegar ao Ocidente. Ele deu palestras em Nova York lá nos anos 1800, especificamente em 1896. E ele disse: "Este não é o único mundo, existem milhões de outros, cada um com milhões de seres.
E ele não para apenas em imaginar esses outros planetas. Ele sugere que esses mundos podem ser estados de existência distintos, acessíveis apenas ao desenvolvermos nossa consciência agora. Vivekananda explicou corretamente sobre as loucas. Essas camadas podem ser o que chamamos de diferentes dimensões da realidade. Ele explicou: o mesmo espaço abriga vários mundos, como a mente contém diferentes pensamentos. Essa ideia se parece muito com as ideias modernas de dimensões paralelas, onde múltiplas camadas da realidade existem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sri Aurobindo, importante filósofo hindu moderno, criou o Yoga Integral, sistema que unia antigas ideias espirituais à ciência moderna. Então, para Aurobindo, a própria consciência está evoluindo e passando da matéria para a vida, para a mente e, eventualmente, para um estado superior que ele chamou de supermente. Ele dizia que isso ocorria em todo o universo, não só na Terra. Como parte dessa espécie de atualização evolutiva da consciência que acontece em todas as coisas existentes, baseada nesse próprio alicerce da consciência. No grande livro A Vida Divina, ele escreveu: a consciência da Terra é só uma pequena parte da consciência cósmica. Há níveis de ser e consciência além do que conhecemos. Então, para ele, o que pensamos é: o contato com alienígenas pode ser uma interação com consciências mais evoluídas, presentes no físico e além deles simultaneamente. Porque esse nível mais alto de consciência meio que exige isso. Agora existe uma sociedade internacional para a consciência de Krishna, a International Society for Krishna Consciousness, e ela adota uma abordagem muito literal em relação a isso. Eles afirmam que descrições de planetas superiores nos textos hindus são reais, não só simbólicas. Por exemplo, eles mencionam Brahmaloka como se fosse um planeta real, onde seres vivem por eras e têm tecnologia e conhecimento espiritual avançados. Então, esse grupo adota uma abordagem muito literal desse texto que pode ser metafórico ou apenas uma espécie de alegoria, e diz: não, este é potencialmente um lugar real, com seres reais, com os quais poderíamos potencialmente interagir. Há um mestre espiritual indiano chamado Prabhupada, que escreveu comentários sobre textos sagrados que às vezes soam quase como ficção científica. De certa forma, ele descreve planetas superiores onde o tempo passa de maneira diferente. Um dia nesse planeta equivale a 6 meses na Terra, e os seres que vivem lá podem sobreviver por milhões de anos. Para Prabhupada, essas não eram só ideias poéticas. Ele acreditava que eram lugares reais que poderiam ser visitados atualmente. Recentemente, muitos pensadores hindus modernos passaram a relacionar antigas ideias cosmológicas hindus a descobertas científicas atuais. Então, a estudiosa Kapila Vachiyan, por exemplo, sugeriu que o antigo hinduísmo, essas ideias sobre o ciclo cósmico infinito e múltiplos universos, podem indicar uma compreensão avançada do universo, algo que a ciência só agora começa a entender de fato. Ainda mais fascinantes são as visões que muitos professores hindus modernos citam. A ideia de que vivemos atualmente no Kali Yuga. Vivemos uma era cósmica, em que as barreiras entre mundos se tornam mais tênues. Então, este é efetivamente o último ciclo antes de um ciclo de renascimento, e é quando o tempo se torna difícil, o Kaliti Yuga. Por isso, dizem que aumentaram os avistamentos de OVNIs. Experiências psíquicas e despertares espirituais são citados como sinais de que a fronteira entre essas dimensões está sumindo. Quando textos hindus antigos se cruzam com teorias modernas de alienígenas, os resultados podem ser dramáticos e enganosos. Então, sabe, o movimento dos astronautas antigos, que tenho certeza de que você já ouviu falar, ficou popular por causa de coisas como alienígenas do passado e coisas assim. Eles usam escrituras hindus como prova de alienígenas. Eles dizem que Vimanas são naves espaciais, descrevendo deuses como alienígenas e comparando armas antigas a bombas nucleares. O padrão é previsível, entendo o motivo disso. Você pega descrições vívidas desses épicos hindus e as interpreta através da tecnologia moderna, E você sabe, o salto de Hanuman se torna antigravidade, essas armas viram guerra nuclear e esses navios se tornam naves espaciais reversíveis e engenheiradas. A maioria dos estudiosos sérios discorda disso. Especialistas em sânscrito afirmam que essas teorias desconsideram a cultura espiritual, tratando histórias poéticas como manuais técnicos. Muita da profundidade da filosofia hindu se perde, certo? Estamos olhando para essas naves como veículos reais, em vez de entender isso. A consciência vai além do espaço e do tempo, e isso requer maestria yogi, não um projeto de engenharia reversa. E alguns estudiosos vão chamar isso de, pensamento roubado, ou basicamente colonizar essas ideias antigas sem realmente entender o que você está dizendo. A suposição é que culturas antigas não ocidentais não criariam essas ideias sozinhas. Então provavelmente foram alienígenas que fizeram isso, o que é meio racista.
A controvérsia chega à arqueologia, com autores alegando existirem ruínas radioativas de antigas guerras nucleares. E você sabe todo esse tipo de coisa, mas sabe, arqueólogos modernos e sérios nunca confirmaram essas afirmações. Quando investigadas, as supostas evidências frequentemente não passam em muitos testes científicos. Acho que esse debate reflete só diferentes interpretações, conforme a criação das pessoas. Então, os ocidentais que veem isso vão enxergar tecnologia oculta e os céticos vão dizer algo como: ah, isso é apropriação cultural. Mas a verdade, eu acho, está em outro lugar. Não são visitantes alienígenas com naves de metal literais, mas sim uma cosmologia e uma filosofia tão complexas que reinventam a própria consciência como o verdadeiro veículo para viajar por essas diferentes realidades. Talvez a questão não seja se textos antigos falam de alienígenas, mas se entendemos o que os autores dizem e nossa compreensão da consciência. A pergunta é: hindus acreditam em alienígenas? Pergunte a um. A resposta pode ser sim ou não. E também é mais complicado do que apenas homenzinhos verdes que você vê, sabe? Em uma história em quadrinhos que voam para a Terra para encerrar as coisas. O hinduísmo tradicional não menciona seres de outros planetas nos estudando, mas ele descreve um universo que é tão vasto e tão cheio de vida e inteligência que, sabe? A busca moderna por alienígenas parece limitada, como usar um rádio para ouvir o espaço. É como, sabe, se você faz isso para tentar entender os alienígenas, está perdendo totalmente o sentido. Textos hindus mencionam inúmeros universos e realidades habitados por seres com inteligências variadas. E no final das contas, uma consciência que sustenta tudo isso, que cria essas próprias realidades. Agora, o que é único na filosofia hindu é que esses seres não são separados de nós. Eles são apenas diferentes expressões da mesma consciência. Então, essa ideia de encontrá-los não deveria ser tão assustadora. Isso pode ser apenas um reencontro com o que significa ser consciente em si mesmo. E isso, senhoras e senhores, é uma breve tentativa de entender todos os 3.000 anos da cosmologia hindu em uma única hora. Sendo honesto, acho essa questão fascinante, mas não sei. Sempre gostei dessa ideia hindu de consciência e de como ela sustenta tudo. E também sempre fico impressionado, sempre que há um texto antigo que é validado de alguma forma pela ciência moderna, sabe? De alguma maneira. Então essa ideia de que existe um multiverso, que os cientistas estão começando a falar sobre isso. E os hindus dizem, a gente já falava disso, sabe? Ou a capacidade de meditar e transcender para um outro reino, ou de ver ou experimentar algo fora da nossa realidade. Os hindus são já fizemos isso sempre. E eu não sei, eu acho esse tipo de coisa realmente fascinante para refletir sobre. Acredito que se perguntar a um hindu comum, ele não dirá, sim, acreditamos em alienígenas porque está no livro. A compreensão deles sobre realidade e consciência muda conforme praticam o hinduísmo, alterando como veem essas questões. Acho que esses documentários do History Channel são bem divertidos. É cara, se você lê os Vedas, sabe? Se você lê o Mahabharata, vai ter alienígenas lá. Não, você está perdendo o ponto. E se você só está olhando pra isso, pra, tentar reverter a engenharia de uma nave espacial, tudo bem, é divertido. Mas você não está entendendo a totalidade do que a filosofia hindu realmente pode oferecer para o nosso entendimento do que é a realidade. E de como a meditação pode moldar a nossa realidade. E o que isso realmente significa? Cumprir o seu Dharma e, realmente escapar de Sansara para alcançar, Mukti. Enfim, os hindus vão entender o que eu disse, mas não é loucura, certo? Não é loucura. Se você é hindu, pensar assim, tudo bem, provavelmente existem outros seres, quase com certeza, né? Você pode olhar para a ciência moderna e pensar, existem outros, sabe? Há uma galáxia vasta, potencialmente infinita, provavelmente tem mais alguma coisa por aí. E se eles experimentam a realidade do jeito que a gente experimenta, então por que não? Será que podemos realmente experimentar uns aos outros? Talvez com meditação, yoga ou consciência intencional. Se alguém conseguir, me avise. Sei que há hindus assistindo. O que você acha? Deixei algo passar? Qual sua filosofia pessoal sendo hindu criado nessa tradição? Gostaria de saber, você tem alguma devoção? Como a sua devoção realmente muda a sua filosofia sobre outros seres? Isso te ofende? Se alguém lê textos antigos como o Ramayana, o Mahabharata e diz: isso são alienígenas, isso te incomoda? Eu adoraria saber, por favor, deixe um comentário. Eu leio todos, como já disse antes, seja gentil, eu leio todos eles. YouTube, Spotify, tudo isso. E além disso, o comentário mais votado neste vídeo e nos próximos vídeos vai ganhar alguns produtos exclusivos. Sim, vamos te encontrar, ajudar com a religião, acampamento bondade e te deixar estiloso como quiser.
Se você gosta deste canal, confira o acampamento de História e o acampamento Gagnon e se inscreva lá também. Isso realmente nos ajuda a crescer e também ajudar a manter toda essa operação que temos aqui. É só minha tentativa de entender no que todos realmente acreditam. De qualquer forma, obrigado, pessoal. Obrigado por apoiarem o programa, como sempre. É isso, pessoal. Ansioso para conversar de novo em breve. Paz para vocês.